O Whindersson Nunes resolveu falar sobre política no seu Twitter e isso levou a um embate com Nicolas Ferreira. Então nesse vídeo eu vou te mostrar cada tweet nessa briga, vou fazer uma reflexão de quem ganhou esse embate, sem base ideológica nenhuma, estando do lado de Nicolas ou de Whindersson, e comentarei sobre o processo que está sendo investigado em uma das empresas de Whindersson Nunes, uma das empresas deles, de 11 milhões de reais, porque ele está sendo investigado, qual é que é o valor dele, por quanto tempo vai esse prazo desse contrato, quantos alunos são beneficiados da rede pública por conta desse contrato e qual é que é o custo por estudante deste contrato. Então fique ligado nesse vídeo. Meu nome é Henry, eu tenho 21 anos, criei esse canal por 4 motivos. Primeiro é o meu lado empresarial, pois eu trabalho há 8 anos com meu pai na empresa familiar. O segundo é o meu lado jovial, pois eu tenho 21 anos, estou na faculdade e sei o que o jovem passa. O terceiro é o meu lado de viagens, pois eu já fui para 19 países, 13 deles eu fui sozinho e todos eles eu tive um bom aprendizado para vir compartilhar com vocês. E o quarto é o meu lado político, pois, independente de eu ser uma pessoa de direita, eu não deixo de ser crítico para os dois lados, pois, para mim, todo político tem uma única funcionalidade, que é servir a população, pois eles são nossos funcionários. Então você pode ver aqui em todos os vídeos desse canal, eu bato em todo mundo à vontade. Sem lado ideológico ou qualquer coisa, mas sempre dando minha opinião também, e também escolhendo um lado. Bom, vamos começar esse vídeo falando sobre quem é o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes é um influenciador que saiu do cu do Piauí e chegou a ser o maior comediante do Brasil, que hoje em dia acumula 57 milhões de seguidores no seu Instagram. Ele também é um cara que sempre se voltou a ajudar o seu público por meio de caridade, pois diversos do seu público são pessoas de baixa renda, pois como o Whindersson Nunes saiu de uma realidade muito precária, ele sabe muito bem a relação, a vida do rico e a vida do pobre, pois hoje em dia ele é podre de rico, mas ele já foi muito pobre na sua vida. Então, a entrelação esses dois discursos monta um show que é atrativo para o suco da população brasileira, pois não vamos esquecer, a maior parte do nosso país é pobre. Então o Whindersson Nunes só tem destaque nacional, pois ele entende do pobre e fala sobre o pobre, se comunica com o pobre e também fazendo o seu trabalho não só como influenciador, mas como bom CPF para a sociedade e bom cidadão, retribui aos seus seguidores. Eu já vi ele comprando cadeira de rodas, eu já vi ele pagando diversos tratamentos aos seus seguidores, e é algo que eu até acho que acaba sofrendo um pouco, pois cada post que eu for do Whindersson sempre tem alguém para ele pedindo dinheiro, e é óbvio que ele não pode atender o pedido de todos, porém ele ajuda alguns. Também tem diversas instituições de caridade ou que estão a favor de desenvolvimento do país, basta você entrar no Instagram dele e ver o arroba que está na descrição. E todos eles são ou empresas beneficentes ou que levam algo bem. É como se fosse o MrBeast brasileiro, porém o seu conteúdo é fazer piadas. Então, o Whindersson Nunes pode ser uma pessoa mais política do que a gente pensa, e não só comediante. E o que eu quero dizer com isso? Eu estou pensando de modo maquiavélico, de modo político, mas do mesmo jeito acho que ele é um bom cidadão, ok? Mas, independente do lado político que ele estaria, vamos analisar. O Whindersson Nunes é um bom canal para a grande massa, pois, como eu disse, o seu público é a grande massa da população brasileira, o suco da população brasileira. Segundo, ele é um exemplo de meritocracia, o que nós, como direita, defendemos. Falamos que uma pessoa pode sair de uma situação extremamente precária e ascender na vida. E em um dia chegar bem. Ele é um grande exemplo para a democracia, pois ele é um empresário muito bem sucedido como artista também. Pois ele também toca música, faz diversas coisas aí. Todo mundo conhece o Whindersson, então todo mundo sabe do que eu estou falando. Ok? E também, para a direita, ele é uma prova que o Estado é ineficiente, pois como ele constantemente ajuda os seus seguidores, que provavelmente estão numa fila de SUS ou esperando para terem o tratamento a ser pago, ou o SUS nem oferece o tipo de tratamento. Então ele é uma prova que nem sempre o Estado é a solução, entendeu? E que o Estado
É isso que eu tô falando, às vezes o poder de uma pessoa comum pode ser maior ou mais beneficente do que o próprio Estado que a gente, porra, sacrifica nossas vidas todos os dias para pagar imposto e basta você andar na rua para você ver a pobreza, o povo passando fome, ok? No meio desse embate, ok, agora dei um panorama de quem é o Whindersson Nunes. E você não pode negar que ele é um bom cidadão, um bom influencer, uma pessoa que nunca pregou mal a ninguém. Então, vamos lá. Com toda essa introdução que eu falei sobre ele, nesse final de semana, e também como eu já comentei em outros vídeos desse canal, aconteceu a polêmica que Charlie Kirk, um trampista dos Estados Unidos, levou um tiro no pescoço, deixando uma viúva e 2 filhas pequenas, justamente por conta de política. Aquilo foi um crime político. E isso acendeu reações no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, uma das reações que causou foi do Nicolas Ferreira, que ele tweetou: seja a extrema-direita que eles tanto têm medo. E o Whindersson foi lá, comentou: pô, olha só o que o cristão tá falando em cima da morte de alguém. Isso aí não é relevante para esse vídeo, pois o desenrolar dessa treta fica muito pior, ok? O Nicolas Ferreira, respondeu de forma agressiva, falando que ele estava sendo canalha, e para não falar de cristianismo, mas com todo o panorama de toda essa briga, logo depois, o Whindersson postou isso sobre Nicolas Ferreira, ok? Aqui está o tweet de Whindersson que ele fala. Bom, Nicolas Ferreira primeiro postou: coloquem todos os tweets do Felipe Neto abaixo atacando os Estados Unidos e marquem a embaixada dos EUAs. Eu falei isso no meu último vídeo e dei minha opinião. E, sinceramente, eu como brasileiro não acho isso benéfico, ok? E mesmo já tendo falando bem do Nicolas aqui nos meus vídeos, eu não acho isso benéfico, pois eu acho que a gente tem que ter liberdade como povo brasileiro de ir para qualquer país do mundo, tá entendendo? Independente de nossas opiniões, eu sou um cara a favor da liberdade de expressão. Então, se Felipe Neto fica xingando os Estados Unidos e vai para os Estados Unidos, cara, em vez de tentar proibir ele, tirar passaporte dele para os Estados Unidos, deixa ele ir! Porque isso aponta a hipocrisia do Felipe Neto. De xingar os Estados Unidos, falar que é uma nação imperialista, uma nação genocida, que apoia guerras e que também tem um fundo de verdade. E a gente apontar a hipocrisia desse cara que já se mostrou diversas vezes sendo hipócrita. Sendo o cara que já divulgou o cassino online para o seu público infanto-juvenil, alegando que é uma renda extra. É o cara que foi na ONU discursar para censurar todo o povo brasileiro, falando para regulamentar as redes sociais, a liberdade de expressão. Então deixa ele ir, independente do que ele fala, isso só nos ajuda no nosso discurso. Olha só, ele fica batendo nos Estados Unidos, ele é anticapitalista, mas quando é para tirar férias, ele vai para lá. Entendeu essa linha de raciocínio? O Whindersson comentou: imagina a missão do deputado que votou ser fazer o Felipe Neto não entrar no ZEUA. Patético. Agora ele deu um claro ataque a Nicolas Ferreira, ok? Com toda essa introdução que eu fiz do Whindersson. Uma pessoa que ajuda as pessoas por meio de caridade, uma pessoa que tem uma ótima relação com a massa brasileira e um cara que ascendeu meritocraticamente na sua vida. Como é que a gente responde como direita que sempre foi perseguida para esse cara, que já mostrou em outros tweets que está claramente brabo com toda a política brasileira, como ele tweetou dia 13 agora de setembro de 2025, enquanto estava dando essa treta. Algum deputado ou deputada apresentou algum projeto de lei hoje por esse país? Caralho, os caras vivem uma fazenda. O Whindersson aqui está sendo apolítico. Agora ele acabou de xingar todos os deputados e ele fez isso em diversas outros tweets, falando que a política brasileira como um todo é falha, tá entendendo? Não só de direita como de esquerda. Ele afirma que ele não é de esquerda e ele ainda faz piada com a cara de quem afirma que ele é de esquerda, ok? Então, com toda essa introdução que eu dei sobre o Whindersson Nunes, como a gente, como direita perseguida, deveria responder ele? Opção 1. Olá, Whindersson. Cara, estamos fazendo isso com o Felipe Neto, pois temos um histórico de perseguição dentro da direita. Ok? Felipe Neto é um cara que já tentou censurar toda a população brasileira. É um cara que já divulgou cassinos online
para seu público infanto-juvenil, mostrando não sendo uma boa pessoa. E é um cara que já xingou os Estados Unidos e agora mostra mais uma vez uma hipocrisia. Nós, como os direita, não acreditamos que você é o mesmo. Você é uma pessoa que ascendeu meritocraticamente na sua vida e hoje em dia é um empresário bem-sucedido. Você é um cara que retribui para o seu próprio público com bondade, pagando tratamento, pagando cadeira de roda, que seja. Você é um cara que, como cidadão, apresenta uma ótima conduta e nós, como direita, e dialogando com você e com esse diálogo aqui, reconhecendo quem você é para a sociedade, eu acredito que você pudesse dar alguma oportunidade da gente mostrar o nosso lado. Que no final das contas, a gente defende cidadãos como você nesse país e a gente quer que outras pessoas nesse país sejam como você ou estejam com a mesma luta que nós, para a gente transformar esse país num lugar realmente bom para se morar. Que a gente não precisa ter medo de sair na rua, que não tenha políticos corruptos, um país que não seja dominado pelo crime. Opção 1. Opção 2. O Whindersson nunca foi uma pessoa política. Eu ir lá criticar ele, ou xingar, ou bater nele, não faz sentido político nenhum, pois ele não é um cara especializado em política, inclusive o seu público não gosta de política, o seu público quer dar risada e não vai ver política em perfil de Whindersson Nunes, quer dar risada. Então, como ele seria uma pessoa não política, não tem por que a gente arranjar essa briga com ele. Vamos deixar ele lá fazendo o seu dever civil de cobrar políticos, pois o que ele fez aqui, e aqui ninguém pode negar, nesse tweet foi cobrar um político. A gente não pode agora simplesmente falar, eu não quero que o deputado, que eu pago meu salário e me sacrifico todos os dias com meu sangue, com meu trabalho para pagar o salário desse puto, tu não pode mais cobrar o teu político? Não pode mais cobrar. Ele está simplesmente fazendo o seu dever como cidadão de cobrar um político, e isso não tem nada de errado. E se você acha que tem algo de errado em um cidadão cobrar o político, é porque você faz parte de alguma ideologia e você é um gado ideológico, ok? Pois isso é o dever básico de qualquer cidadão. Cobrar de quem, os nossos funcionários, de quem a gente paga o salário, para quem a gente trabalha 5 meses no ano só para pagar imposto, para pagar o fundão eleitoral, os assessores e seus salários desses caras, entendeu? Eu fico até puto falando disso, você vê? E opção 3. A opção 1 foi falar, Whindersson, você é um cidadão muito bom para a sociedade, venha para o nosso lado. Opção 2, vamos ignorar, ele não é uma pessoa política, ele somente estava cobrando o político. Opção 3, vamos xingar o Whindersson de corno. E agora, um cidadão indo lá e cobrar um político que ele mesmo paga o salário, como é que o político, que é um dos mais influentes do país, responde? Tu perdeu pra isso, cara. Sim. Ao invés de tentar pegar uma pessoa confusa politicamente, pois está batendo dos dois lados, está batendo na classe política como geral, reconhecer tudo que ele fez de bom para a sociedade e para o seu público, e como ele é um exemplo de meritocracia que a direita pode usar? Não. Vamos chamar ele de corno. Essa é a direita brasileira que eu digo que faço parte aqui no canal, mas eu tanto critico, porque eu não posso ser louco e estar sozinho nisso. Porque também, se tu entra no Twitter, os gadinhos do Bolsonaro, de Nicolas Ferreira, o que só fazem é postar vídeo e fotos de Luísa Sonza beijando os outros na boca. Essa é a mesma coisa que eles fizeram com o Nando Moura. Que quando o Nando Moura se voltou contra essas pessoas canalhas, cara, que é simplesmente uma pessoa cobrando seu político, os caras vão buscar eles. É a mesma coisa quando o Nando Moura foi cobrar Bolsonaro por todas as merdas que ele estava fazendo como líder e começaram a usar o pai dele de porrete e o filho morto dele de porrete, injustamente. Ok? O que o Whindersson respondeu com isso? Setembro Amarelo e o deputado faz piadas com a morte do meu filho. Porque o que aconteceu? Depois, Nicolas Ferreira comentou de novo, além de pegar... O Whindersson, na verdade, nesse meio todo, ele postou outra foto dele, o Vitão e a Luísa falando que quer entrar na homenagem. E aí, o Nicolas falou, além de pegar sua ex, você quer que eu pegue ele... Não. Além de pegar sua ex, você quer que ele te pegue também? Que isso, mano?
Outra, eu tinha 16 anos, ele postou uma foto do Nicolas muito pequena. O Whindersson comentou: Setembro Amarelo e o deputado faz piadas com a morte do meu filho. Votado pelo povo, governa apenas para os seus. Uma pena para o país. Cara, talvez Nicolas depois falou, aqui, falei nada sobre seu filho, deixa de ser mentiroso e canalha. Ok, talvez Nicolas não tenha falado. Mas toda a sua patrulha, basta você, pessoa que está vendo esse vídeo, entrar nesses tweets aqui, que são públicos, e ler qual é que é o teor dos comentários e que os apoiadores de Nicolas Ferreira estão fazendo. É só postar. Todo mundo sabe que o Whindersson, infelizmente, perdeu seu filho e entrou num quadro de depressão severa após isso. E todo mundo tá zombando com ele, postando, falando que ele tá criticando o Nicolas Ferreira por conta da família dele, cara. É nesse nível que esse pessoal chega. E olha só, como é que Nicolas terminou aqui, ó? Você literalmente citou sua ex e a ex dele, mas entendo, só assumindo um personagem vitimista para tentar convencer as pessoas, já que até aqui não convenceu ninguém. Desculpa, Nicolas Ferreira, mas você convenceu quem e do quê? Qual foi o seu argumento em toda essa briga? Foi esse aqui? Falar que ele perdeu, que ele foi corno, que ele perdeu pro Vitão? Que também, a lata desse cara também, não, é foda, né? Esse foi o seu argumento? Foi assim? É por isso que ele não convenceu ninguém, porque ele simplesmente te cobrou de você não estar no Twitter, estar fazendo o seu trabalho de deputado, e você ir comentar da ex dele, o que ele provou? O que você provou, Nicolas Ferreira? E desculpa, depois vem eu. Isso tudo aconteceu bem no dia que eu vim aqui, liguei uma câmera e botei minha cara falando que a única opção da direita era Nicolas Ferreira. Infelizmente, agora vendo, né, que a única opção de 2026 é Nicolas Ferreira, e eu ainda acho que é verdade, para a direita, tá entendendo? E ainda falando bem dos comentários que ele estava fazendo, de conseguir fazer uma campanha para pessoas extremistas serem demitidas, tá entendendo? Porque isso é a prova de liberdade de expressão extrema. Não é por meio do Estado que a gente tá calando vocês. Vocês estão falando que um pai de família deveria ser morto. Agora a gente tá pegando esses tweets e suas falas, mandando pra empresa de vocês, perguntando: vocês compactuam que isso com que o teu funcionário tá fazendo? Isso é a prova que toda fala tem consequência, independente de ser estatal ou não, tá entendendo? Você provou o que aqui? Voltando. Você provou o que aqui? Que o Whindersson é corno? Hein? Você acha que isso aqui foi algo benéfico? Talvez pro Bolsonaro sim, porque os gadinhos estão tudo lá comemorando. Mas e aí? Olha só o que o Whindersson fala. Eu deixei um vídeo pra você lá no Insta. Pra você que gosta de banalizar a palavra canalha pra qualquer cidadão que não concorde com você. Cara, o Whindersson nem entrou no negócio de concordar ou não, ele só cobrou simplesmente. Por que tu tá tentando prender Felipe Neto, tirar passaporte de Felipe Neto, que eu já digo que não faz sentido, porque isso só mostra a hipocrisia dessa pessoa? Pelo amor de Deus. E agora, olha como é que finalizou aqui isso aqui. Sensibilidade é sobre entender ficar comparando a família com a vida de um cara que perdeu um neném. A família do Nicolas é bonita, e que permaneça assim e com saúde. Não sou como vocês. Quem saiu de cuceta na história agora? Nicolas Ferreira ou Whindersson Nunes? Quem saiu de cuceta agora? Com todos esses ataques que o Whindersson tá levando, e como sempre levou, porque ele já foi atacado pela esquerda também, e que também de grande quantidade, porque ele é ex da Luísa Sonza, que tem um grande público de esquerda ali que acompanha ela. Quem é que saiu de cuceta agora? Hein, Nicolas? Ele conseguiu provar o seu ponto agora? Eu me indigno. E agora eu vou mostrar para vocês o último tweet do Whindersson e como essa pessoa simplesmente está perdida politicamente. E a gente, como direita, por meio do diálogo e do meio do abraço, não mostrando ódio, não mostrando raiva, não mostrando meme, ou fazendo ad hominem, atacando o pessoal do cara. Eu vou mostrar para vocês. Ele provavelmente tweetou isso chapado. Como a gente podia ter abraçado esse cara e fazer algo benéfico para a direita, ok? Ele comentou aqui um tweet do Rafael Ferri, que aliás uma pessoa que eu tenho foto junto, já fui abraçado, já fiz até curso do cara aqui, eu e Rafael Ferri. Ele comentou o tweet do Rafael Ferri, falando assim, ó: prezado Whindersson, você concorda com as prisões e penas aplicadas aos presos do 8 de janeiro? Gostaria realmente de ler a tua opinião, se você é que tem coragem de opinar. O que o Whindersson falou? Eu vou ler isso aqui pra mim. Com prazer, esse país historicamente nunca foi justo com ninguém.
O Mac não acha interessante que eu conheça a história do meu próprio estado. Tipo, o que tem a ver, cara? O que me leva a pensar que pessoas que chegaram antes de nós já têm toda a informação. Eu tô falando, eu acho que ele escreveu isso chapado. Conhecer a verdade se libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Eles não querem o piauiense conhecedor da própria história. Isso te mantém preso à ignorância, tornando fácil a manipulação. Isso é verdade. Os ataques desse dia, que nem me lembro, porque se eu me lembro, eu estava bem chapado esse dia, eu me diverti muito em paz em casa. Nem de batom eu gosto. Sim, acho pesado as penas, porque... Só aqui ele respondeu, vocês perceberam? Sim, acho pesado as penas, porque como expliquei acima, nada é justo. Aqui, 9 milhões de indígenas de descobrimento, beirando 900 mil hoje. Parece justo? Tipo, não tem nada a ver com o que o Ferri perguntou, mas eu só tô falando de, tipo, como é que a gente pode abraçar esse cara, uma pessoa positiva pro mundo e falar, vem aqui pro nosso lado, tá entendendo? Sobre Léo Lins, acho que qualquer um tem que entender que suas palavras causam consequências, mas 8 anos, sendo que um jornalista chamou a Ludmilla de macaco que está solto e trabalhando, me faz voltar ao pensamento de começo do tweet, esse país não é justo. Pra vocês verem que realmente não faz sentido, isso aqui não é novidade, que um traficante, que um pedófilo pega 5 anos de cadeia, às vezes um crime de opinião pega 10, 15, né? Isso aqui faz sentido. Confio muito na justiça do Criador, da totalidade, do pleroma, porque se depender da justiça dos homens, está enrolado. Espero ter respondido. Basicamente é isso. Saúde e paz na caminha. Na caminha. Ele quis dizer caminhada. Para nós e para o Brasil. Você entendeu agora que ele é uma pessoa perdida politicamente. Ele nunca apoiou Lula abertamente. Eu acho que ele é um apoiador de Nando Moura, para ser sincero, pois ele está batendo em política como em geral, porém, ele bate também sobre o Nicolas. Obviamente ali, porque deve ter contrato com a Globo, ele faz diversas propagandas. Não faz sentido comercialmente uma pessoa que principalmente não fala de política resolver começar a bater em todo mundo da esquerda. É assim, ó, eu não faria isso, mas eu entendo quem faz, tá entendendo? Não faz sentido pra sua carreira ou pra qualquer coisa você sair batendo todo mundo. É mais fácil bater no Nicolas. Mas não quer dizer que isso esteja certo, não, esteja errado bater no Nicolas. Ok? Ele é um político. Políticos são feitos para cobrar, e ponto. Se ele cobra só um lado, enfim, mas ele tá falando que a política como um todo e a justiça como um todo é injusta. Olha só como a gente poderia reverter ele pro nosso lado. Eu comentei isso, aliás, vocês podem no meu Twitter, Henry Sante, criei essa semana. Henry Sante com 2T e falei: acredito que o Whindersson é um seguidor de Nando Moura. Publicamente é melhor bater somente no Nicolas e não descaralhar em todo mundo igual o Nando, pois isso tiraria da Beautiful People. Porém, analisando a situação racionalmente, o Whindersson somente está cobrando o político que ele mesmo paga o salário. Nada de errado a não ser que você seja um idólatra de político. Afinal, é isso que Nando faz e é odiado por todos. Contudo, fico feliz com essa minha teoria. Apesar de algumas discordâncias com ambos, admiro muito eles como pessoas e sempre fui seguidor. E aqui eu botei uma print do Whindersson seguindo o Nando Moura. Não duvido não, tá entendendo? Então, basicamente, depois de toda essa treta, acharam um processo que uma das empresas de Whindersson está sendo investigada por ter feito um contrato com o governo do Piauí sem licitação, de 11 milhões de reais. Primeiro que sem licitação, licitação seria, antes de você escolher uma empresa para botar no estado, você tem que olhar todos os concorrentes, comparar preço e essas coisas. O processo que está sendo investigado fala que eles escolheram direto a empresa do Whindersson, ok? Porém, isso é uma ação do Estado. E segundo, olha só que engraçado. A direita está agindo igual à esquerda e com base em acusações e investigações já está tirando o veredito final. A direita que até ontem estava abrindo o cu na rua falando que o Bolsonaro era inocente, depois de ser condenado, aliás, que eu também concordo. Acho que o cara não tentou golpe. Eu também concordo, também estava falando. Mas por que quando é com o Whindersson Nunes usam 2 pesos e 2 medidas e só com o investigado as pessoas ele já virou réu e já falaram que ele cometeu o crime? Não faz sentido. Segundo, logo em algo da educação, vocês estão falando de Nicolas Ferreira, que apoia Jair Bolsonaro, que sancionou um fundão eleitoral de 5 bilhões de reais. Ok?
Vocês estão falando do cara, Bolsonaro, que fez o PT voltar para hoje a Janja tá gastando milhões em suas viagens, tá entendendo? E agora, por 11 milhões, eu vou fazer toda a conta aqui com vocês para mostrar o quão não estranho é isso e como está somente sendo investigado. Ok? Vamos entrar nessa parte, na verdade, então. É um contrato que começou por 1 ano por 4 milhões e se estendeu a 2 anos, somando a 11 milhões. O contrato é um contrato de educação para o país, onde vão botar robótica, ensino robótico nas histórias que inclusive nas escolas que inclusive tem inteligência artificial no conteúdo para os alunos e vai beneficiar no Piauí 15 mil alunos, ok? 11 milhões dividido por 15 é R$ 733, ok? Dividido por 48, que é a duração de contrato da empresa de robótica do Whindersson com o estado de Piauí, fica por mês a mensalidade para 15 mil alunos terem o benefício de ter um ensino de robótica e inteligência artificial no colégio, R$ 30 por mês. De 15 mil alunos por mês, o governo vai pagar R$ 30 para disponibilizar eles a ter um ensino de robótica, para ensinar sobre inteligência artificial. Isso tudo são informações públicas que bastam qualquer pessoa da direita investigar, ir atrás em rede social para saber, mas é melhor não, porque aí não cai no discurso, tá entendendo? Com toda essa roubalheira que o político faz, ganhando 40, 50 mil, com toda essa banda de empresa da Lava Jato que nunca pagou imposto, foi condenado e agora já está voltando aos trabalhos, fazendo contato do governo, estão indo atrás da empresa do Whindersson, que depois eu fui analisar e não tem nenhuma prova pública que ele é sócio dessa empresa, que essa foi o argumento da defesa do Whindersson, que não existe nenhuma prova pública que ele realmente é sócio da empresa, e sim, na verdade, ele só é um embaixador institucional da empresa. Ok? Então, assim, com isso que eu tô falando, um projeto que por R$ 30 disponibiliza por aluno um ensino de robótica e inteligência artificial para 15 mil pessoas, ok? Aqui eu analisei cada mês de contrato, o seu valor. Isso é canalice que eles estão fazendo ou eles realmente acham que o Whindersson está sendo uma pessoa corrupta? Vocês acham que eles foram atrás, fizeram as contas como eu, ou vocês acham que eles simplesmente estão sendo canalhas? Canalhas, ok? E eu botei meu rosto aqui, meu nome, há 2 dias atrás, falando que não, o Whindersson Nunes, o Nicolas Ferreira está fazendo um ótimo trabalho de investigação, tá entendendo? Para entrarem dentro da página de um Whindersson, um cidadão, e um cidadão muito bom, e tá falando essas palhaçadas aqui, tá entendendo? Bom, essa é a nossa política brasileira. Maldito ao homem que confia no homem. Ok? Nunca defendo nenhum político, pois para eles o cidadão é simplesmente um meio para chegar no poder. Ok? Nicolas Ferreira, infelizmente, talvez seja a única opção para ano que vem, 2026, dominar Lula. Mas não é com esse comportamento, não é com esse palavreado que a gente vai ganhar uma eleição. E eu afirmo isso para vocês, ok? É triste isso. É triste. Infelizmente, o 4º mandato de Lula já está garantido. E assim eu termino meu vídeo. Abraço. Obrigado por ter visto 28 minutos disso aqui.